meus amigos, meus irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Simplificando de hoje. E o nosso vídeo aborda um aspecto muito importante das provas ou tentações. Antes de mais nada, é preciso saber que todo cristão é tentado ou provado. Deus prova a nossa fé, e a palavra grega usada quando a gente é Deus, conforme já falei em outros vídeos, é dokimos. No entanto, quando a tentação vem para derrubar ou fazer cair e fracassar, a palavra usada para tal é pierasmos. Fique atento, pois no vídeo de hoje vamos ver algumas coisas a respeito. Portanto, se ajeite aí na cadeira e vamos juntos nessa jornada. Vamos lá? Bem, irmãos, eu tomo aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Acompanhe comigo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Estes versículos carregam uma advertência e enfatizam que o ataque de Satanás vem sobre todos aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Não apenas isto, mas também mostram que o sofrimento é uma consequência desse ataque maligno. Da mesma maneira que Jó, às vezes identificamos de modo equivocado a origem da dor ao assumirmos automaticamente que Deus nos aflige, quando possivelmente a mesma tem a sua origem em Satanás. Tiago capítulo 1, verso 13, nos informa claramente que, assim como Deus pode permitir e até usar a prova para cumprir seus objetivos, a origem do mal não provém dele. Vejamos o texto. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Neste versículo, Tiago usou 4 vezes o termo pierasmos, e isto para indicar que não é Deus a fonte das tentações que levam ao pecado, ao fracasso ou até mesmo a nos distanciar dele. Todavia, as Escrituras nos falam reiteradamente de um que sempre nos tenta com vistas ao fracasso e à nossa queda. Por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 3, descreve o diabo como o tentador, usando uma forma de pierasmos ao dar uma descrição adequada de seu caráter e atividade. Por sua proximidade de Jesus, Pedro sabia que semelhantes ataques satânicos não estavam reservados para os mais maduros espiritualmente ou aqueles que se sentiam preparados para recebê-los. De fato, quando alguém ouve o Evangelho, o diabo começa com suas provas sinistras. Na parábola do semeador, em Lucas 8,13, Jesus descreveu o terreno rochoso como aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. E aqui, novamente, foi usado o termo pierasmos. É bom notar o verso 8, onde Pedro destaca que o diabo é como um leão que ruge e anda em derredor, buscando alguém para devorar. O apóstolo leva a sério o fato do adversário andar em derredor. Paulo também caminha na mesma direção ao apontar a oração como um dos componentes da armadura espiritual que Deus deu aos cristãos. Isso está escrito lá em Efésios 6,18. Se Pedro houvesse lido isto, certamente teria dado um amém com bastante entusiasmo. Ele havia estado presente quando Jesus ensinou a oração modelo do Pai Nosso, registrada em Mateus capítulo 6, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou literalmente, do maligno. Nós, filhos do Altíssimo, deveríamos estar atentos em oração para que as tentações do tipo pierasmos não nos vençam. Mesmo sendo impossível evitar as provas, você pode, no entanto, responder corretamente a elas e, em verdade, modificar suas consequências. Um dos motivos pelos quais não podemos evitar essas provas é que Deus, em seu
plano soberano e por razões que desconhecemos, às vezes permite que Satanás desfira seus ataques com as provas pierasmós. Foi assim com Jó e também com Jesus. Em Mateus capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como era de se esperar, Mateus usa a forma de pierasmós para descrever a tentação do diabo a Jesus. As provas mais severas sofridas por Cristo foram aquelas no deserto e também no Getsemane e no Calvário. Lucas, porém, revela que o Senhor foi objeto de tentação satânica durante toda a sua vida, especialmente nos anos de seu ministério terreno. E você pode ver isso em Lucas capítulo 22, verso 28. Apenas um erro, uma resposta carnal, ou uma única vez que houvesse abusado de seu poder, ou ainda um só ato egoísta, ou até mesmo qualquer reação inapropriada a uma prova pierasmós, haveria manchado o nosso Cordeiro e desqualificado o nosso Salvador. Getsemane e o Calvário são magníficas demonstrações do amor e da majestade de Jesus. Elas excedem de tal modo a nossa compreensão humana que somos capazes de reconhecer com maior facilidade a criação de Deus do que a profundidade do amor que ele demonstrou na cruz. Ao olhar para as tentações e sofrimentos de Jesus, como nos sentimos? Meus irmãos, eu vou concluindo o vídeo de hoje e gostaria que você tomasse consciência de uma realidade. Quando os ataques pierasmós nos assediam e nos fazem sofrer, podemos compreender com maior clareza nossas limitações, nossas debilidades e a necessidade da graça generosa de Deus. Olhamos para nós mesmos e constatamos com que facilidade tropeçamos e caímos ao passar por apenas uma milésima parte do que Jesus suportou. Se você é um verdadeiro seguidor de Jesus, a aflição não o impedirá de ser um adorador agradecido. Pelo contrário, ela o levará a um nível de maior intimidade com o Salvador. Pense sobre tudo que você ouviu aqui, pois continuaremos no próximo Simplificando, se Deus assim o permitir. Até lá!